A ideia é tentar mostrar para vocês uma forma de trabalhar, tá? Eu costumo dizer o seguinte: quando a gente apresenta alguma coisa, na verdade você está apresentando algo que tem a ver com o teu estilo, com a tua maneira de trabalhar, com a tua maneira de encarar e de interpretar a situação. Não é a única, não é a melhor, não é a pior, é uma forma. E aí cada um tem que definir dentro da sua realidade se aquilo que está sendo apresentado é viável ou não, e se pode sofrer modificações, que eu acho que é bastante interessante, né? A ideia principal hoje desse trabalhinho é o seguinte: nós não vamos falar de técnica de execução de fundamento. Nós vamos usar os fundamentos para tentar mostrar para vocês um trabalho integrado, que eu acredito muito nisso, trabalho integrado de fundamento, que o basquete é um jogo integrado, ele não é um jogo de passe, de drible, de arremesso, de defesa, de não sei o que lá, ele é um jogo de tudo isso junto. Então quando a gente treina, quando a gente prepara alguém, essa preparação ela tem que ter como objetivo essa integração de fundamento, né? Então eu particularmente, como eu disse, é uma forma de trabalhar. Eu não gosto daquelas formas analíticas de botar um frente a frente e ficar trocando passe, por exemplo, porque isso não representa a realidade do jogo. Por mais que alguém fale, mas a criança tem que adquirir o gesto, tudo bem, ela vai adquirir o gesto, mas ela tem que colocar isso em prática. Por que ela faz isso e em que momento ela faz isso, tá certo? Então nesse trabalhinho que nós vamos fazer, nós vamos buscar basicamente o seguinte, usando os fundamentos: reação, criatividade e tomada de decisão. E são três coisas fundamentais para quem joga basquete, e eu diria para quem faz qualquer modalidade coletiva, né? Você reagir perante uma situação, tá certo? Você tomar uma decisão perante uma situação e ter recurso para fazer com que essa decisão seja colocada em prática da maneira mais eficiente possível. Claro que às vezes dá certo, às vezes não dá, mas isso faz parte do jogo, né? E uma coisa que eu acho super importante da gente ressaltar é a questão do entendimento que a pessoa tem do jogo. E isso pode ser treinado desde o início, né? Para a gente não, como eu costumo dizer, não robotizar a criança. Ela só faz aquele movimento ensaiado que o professor mandou. Então ela tem que entender o que está acontecendo, né? Ela tem que entender ela mesma, sem bola, ela com bola, ela e seus companheiros e ela e seus adversários. E esse é um ponto crucial, é um ponto muito importante, que se a gente não prestar atenção, você acaba fazendo com que a criança não saiba o que está fazendo em quadra. Tá bem? Você vai falar, mas ela ainda não tem capacidade. Ela tem capacidade sim, de entender o que está sendo feito, desde que você dê a ela a oportunidade de fazer. Tá certo? Então eu trabalho muito nesse sentido de incentivar a criança a reagir de acordo com determinadas situações. Ela vai errar? Vai, bastante, não tem problema. Tá? Eu vou mandar um texto para vocês do professor Maurício Rondoni, que talvez hoje, ele já é um senhor de bastante idade, mas ele dá clínica no mundo inteiro, para mim é a maior autoridade de mini basquete do mundo. E eu recebi um texto recente que eu preciso traduzir, que fala exatamente essa questão de que no mini basquete não existe essa intolerância. A criança não pode errar, ela pode errar sim, e a nossa função é orientar no sentido de mostrar para ela as diferentes situações que ela pode percorrer para resolver uma questão, e não orientar de dar para faça isso, vai para o lado direito, vai para o lado esquerdo, tá certo? Então é essa a nossa ideia. Uma outra coisa importante, nesse momento, como eu falei, nós não vamos nos preocupar com a técnica de execução. Então, durante a execução dos exercícios, nós vamos fornecer algumas dicas de como realizar melhor aquela ação. Então eu não estou preocupado no momento com posição do cotovelo, com posição disso, posição daquilo.
Mas eu estou preocupado com algumas dicas para fazer com que ela melhore o seu rendimento, o seu desempenho dentro da quadra, ok? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar de coisas bem simples, como exercícios de controle de corpo, e aí progressivamente a gente vai aumentando a complexidade desses exercícios. Vamos colocar a bola no sentido de trabalhar com controle de bola, e depois progressivamente a gente vai colocando o drible, que é um controle de bola mais apurado, né? E aí a gente vai compor com passe, com arremesso e algumas situações de confronto, que é para a criança começar a se acostumar com uma situação que é real no jogo. 1 contra 1, 2 contra 2, assim por diante. Certo? E, enfim, essa é a ideia desse nosso encontro. Então, como nós falamos no começo, a gente teve que fazer algumas escolhas. Em 1 hora, 1h30, não dá para você abranger todos os fundamentos, falar de tudo. Mas simplesmente mostrar para vocês uma forma de trabalhar, tá ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, perguntem. A ideia não é ficar treinando o fundamento, então eu vou trocar bastante os exercícios, eu vou parar bastante para a gente conversar. Quer dizer, é uma atuação mais pedagógica, mais didática e não de treinamento. Ninguém vai ficar aqui treinando o drible a manhã inteira, né? E sim alguns exercícios que a gente faz. Isso é o que eu faço normalmente quando eu dou alguma clínica, que eu tenho dado, por exemplo, lá no céu, lá, Rosa da China, da Gleice. Eu fui lá, eu fiz exatamente, eu vou fazer com vocês exatamente o que eu fiz com as crianças lá, com ela. Tá? Só que é lógico, uma outra abordagem, né? Como eu falei, uma abordagem mais didática para vocês poderem entender melhor as coisas, tá bom? E aí no decorrer da coisa a gente vai discutindo. E por último, é a questão da participação. Isso é muito importante quando se trata de criança. Eu não sou muito favorável, apesar de usar também, mas numa escala bem menor, de exercícios muito organizados, certo? Eu sou mais favorável a exercícios que a criança pode percorrer pela quadra, que forma fila, 3 colunas, porque cada vez que você muda a estrutura de um exercício, o tempo que você perde é muito grande. Então, nós vamos fazer também, mas vocês vão perceber que a maioria dos exercícios vão ser feitos em duplas, em trios pela quadra toda, e eventualmente um ou outro exercício fazendo colunas, fazendo filas, tal, porque é necessário também, tá bom? Então, aqueles que vão se aventurar a fazer a prática, vocês que sabem. O que usar o que é isso? Não, eu dei a folha, se vocês quiserem anotar os exercícios na folha, fiquem à vontade. Isso aí é mais um materialzinho aí para vocês poderem reproduzir, se quiserem fazer xerox, não tem problema nenhum. Boa. Ok? Então, o pessoal que vai fazer a prática pode vir para cá. Quem não for fazer a prática, fique à vontade, anote o exercício, faça o que vocês quiserem aí, tá? Chega para cá. Eu esqueci de uma para as crianças, né? Inclusive para as crianças. Eu costumo perguntar o seguinte: qual é o fundamento mais importante do basquete? Controle de bola. Passe. Fundamento. Controle de Fundamento. bola. Coisa técnica. Passe. O que mais? Controle de bola. Controle de bola. O que mais? Acho que é o passe. Só? Não, o mais importante. Só isso? Então eu diria para vocês, primeiro, que todos os fundamentos são importantes. Ponto pacífico. Só que tem que se você não dominar, você não consegue realizar mais nenhum outro, que é o controle de corpo. Se você não conseguir correr, se você não conseguir saltar, se você não conseguir mudar de direção, fazer uma parada, mudar de ritmo, você não joga basquete. Porque ninguém faz arremesso a não ser no lance livre, paradinho de frente para a cesta. Você tem que driblar, você tem que fazer uma finta, tem que receber uma bola, fazer uma finta, parar. Então, o controle de corpo, eu diria que entre todos os fundamentos, ele tem assim uma importância muito grande, porque ele é a base de tudo. Sem ele você não consegue jogar, tá? E até para as crianças eu faço a seguinte comparação:
nosso amigo lá, o Stephen Curry, faz 40 pontos por jogo. Ele faz sozinho isso? Aquilo que a gente estava comentando, né? Ele faz sozinho? Não, ele tem todo um apoio de uma equipe. E mesmo quando ele faz sozinho, que na NBA é muito comum, né? O cara pega o rebote, bate, para e arremessa. Para chegar nesse arremesso, ele teve todo um trabalho que antecedeu esse arremesso. Claro que arremessar é ótimo, né? É fantástico, é maravilhoso. Todo mundo gosta só de arremessar. Mas basquete não é só arremesso, senão nós não sobreviveríamos. Tá bom?